Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com mais um episódio da nossa série Disse Jesus. E o título de hoje é Ai de ti. E nós vamos ler em Mateus capítulo 11, versículo 20 até o versículo 26, as palavras do Senhor Jesus, que dizem o seguinte: Jesus começou então a censurar as cidades em que tinham realizado a maior parte dos seus milagres, porque os seus habitantes não se tinham arrependido. Dizia ele: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Se os milagres que em ti se fizessem tivessem sido efetuados nas cidades de Tiro e Sidom, há muito que os seus habitantes se tinham arrependido, vestindo-se de luto e com cinza na cabeça. Por isso vos digo, no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos dureza do que vocês. E tu, Cafarnaum, querias elevar-te até o céu? Pois serás rebaixada até o inferno. E se os milagres que em ti se fizeram tivessem acontecido em Sodoma, essa cidade ainda hoje existiria. Eu, porém, vos digo que no dia do juízo, os habitantes de Sodoma serão tratados com menos dureza do que tu, Cafarnaum. Bom, meus irmãos, foi na região da Galileia, sobretudo nas cidades de Betsaida, Cafarnaum, Corazim, em que Jesus realizou a maior parte dos seus milagres. Porém, nessas mesmas cidades, nessa região da Galileia, Jesus foi rejeitado pelos seus habitantes. Vejam bem, ali Jesus multiplicou pães, ali Jesus efetuou milagres, maravilhas, porém as pessoas, os habitantes daquela cidade, eles apenas se interessavam pelos milagres e pelos pães que Jesus multiplicava e não se interessaram pela boa nova de Jesus Cristo, a palavra de salvação, os ensinamentos de Jesus. E é por isso que Jesus vai lançar então esse ai de ti sobre aquelas cidades. Vamos falar um pouco sobre o que significa essa expressão ai de ti. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, essa palavra ai não significa maldição, não significa que Jesus esteja a lançar uma maldição sobre aquelas cidades, ou que ele esteja a fazer uma ameaça aos seus habitantes. Não, muito pelo contrário. A palavra ai, aqui na verdade, ela é uma expressão, é um som de sofrimento, uma expressão de dor e de sofrimento. Aqui, Jesus está expressando a sua dor, o seu sofrimento, porque os habitantes o haviam rejeitado a salvação. E é o que o apóstolo João diz nas suas escrituras, em que o povo desejou mais as trevas do que a luz, preferiram as trevas do que a luz. Rejeitaram Jesus, a luz de Deus, para este mundo. E este povo, o povo da região da Galileia, não foi diferente. Jesus, por algum tempo, ele morou na cidade de Cafarnaum e foi nessa região, Cafarnaum, Betsaida, que ele escolheu os seus primeiros discípulos, como Pedro, André, Tiago, Natanael e também Mateus. Ali ele morou por algum tempo. Ali ele realizou boa parte dos seus feitos, dos seus milagres e dos seus sinais. Em Betsaida, Jesus curou o cego com saliva e logo também multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. E em Cafarnaum, Jesus passou muito tempo ensinando na sinagoga dos judeus. Ali, muitas vezes, Jesus entrou no barco e foi para o mar, foi para o lago para ensinar a multidão que o procurava e que o apertava muitas das vezes. Foi em Cafarnaum que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, um dos principais da sinagoga daquela cidade. Talvez Jairo tenha procurado Jesus, pedindo socorro, pedindo ajuda, porque Jairo talvez tenha visto Jesus expulsar o demônio, curar o homem endemoniado dentro da sinagoga. Por isso Jairo chama Jesus, pede Jesus por socorro, pede Jesus que vá à sua casa, e no caminho da casa de Jairo, Jesus vai curar a mulher hemorrágica, uma mulher que tinha 12 anos, que sofria de uma hemorragia e que toca nas vestes de Jesus. Portanto, Jesus era bem conhecido naquela região pelos seus sinais, pelos seus milagres, pelas suas maravilhas que ele realizou naquele lugar.
Em Marcos capítulo 1, versículo 32 a 34, diz assim: E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Vejam bem, multidões que iam a Jesus para que ele as curasse. E também no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte: E alguns dias depois, outra vez em Cafarnaum, soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Portanto, Jesus era muito conhecido naquela região pelos milagres, pelos ensinos, porque expulsava demônios, porque multiplicou os pães. Então, toda a notícia se espalhava por aquela região. Porém, os habitantes daquela cidade endureceram o coração, mesmo tendo conhecido o Senhor Jesus, tendo experimentado milagres, sendo abençoados por eles, abençoados por Jesus em diversos milagres, em diversos acontecimentos. Mesmo assim, eles rejeitam o Cristo, eles rejeitam o Salvador Jesus. Muitos pensam que Jesus está com um sentimento de vingança ou de ira e está a amaldiçoar estas cidades. Mas isso vai contradizer o que as Escrituras falam sobre Jesus. Nós vemos quando Jesus estava para entrar numa aldeia samaritana, esta aldeia, sabendo que eles eram judeus, eles negam estadia para Jesus. Eles rejeitam a entrada de Jesus e dos seus discípulos. E ali então Tiago e João falam com o mestre: Mestre, tu queres que a gente ore e pede a Deus que envie fogo do céu para destruir estas cidades? Então Jesus vai repreender os seus discípulos, ele vai corrigir os seus discípulos e vai dizer a eles: vocês não sabem de que espírito sois, porque eu não vim para julgar os homens, mas vim para salvá-los, disse Jesus. A Bíblia nos mostra também que Jesus, muitas vezes, quando encontrava-se com aquela grande multidão de pessoas aflitas, de pessoas necessitadas, de pessoas enfermas, ele se movia de íntima compaixão, ou com grande compaixão por aquelas pessoas. Mas não foi apenas nestas cidades, nessa região que Jesus foi rejeitado. A Bíblia vai mostrar-nos muitas outras ocasiões, em outras cidades, em que Jesus também é rejeitado pelos seus habitantes. Em Lucas, no capítulo 4, nós vamos ver que Jesus foi rejeitado em Nazaré, a cidade que Jesus cresceu, a cidade onde que Jesus viveu. Ali suas irmãs se casaram e eles, ao verem o ensino de Jesus, a autoridade de Jesus, a sabedoria de Jesus, eles questionam: mas quem é este? Ele é como nós, as suas irmãs estão casadas entre nós, ele é filho de um carpinteiro. Quem é esse homem com essa autoridade para nos ensinar? E eles rejeitam. E Jesus vai dizer: o profeta não tem honra senão na sua própria casa. E ali eles tentam pegar em Jesus e lançá-lo de um precipício. Porém, Jesus sai do meio deles e vai-se embora. Portanto, Jesus foi rejeitado também na sua cidade, onde ele foi criado, onde a sua família viveu por muitos anos. E mais tarde nós vamos ver que Jesus também é rejeitado em Jerusalém. A Jerusalém em que Jesus chorou por ela. Jesus lamenta a rejeição de Jerusalém. Em Mateus capítulo 23, versículo 37, ao entrar na cidade, Jesus vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Jesus ali chora, ele se entristece, porque Jesus conhece o final, o fim que aguardava estas cidades. Jesus não está amaldiçoando, Jesus não tem sentimento de vingança, de ameaça. Ele simplesmente ama e deseja salvar a todos.
Paulo vai falar na sua carta a Timóteo que o desejo de Deus é que todos se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento dele. O desejo de Deus não é a morte das pessoas, não é a destruição de cidades, mas é a salvação. Ele mesmo disse: eu não vim destruir, eu não vim matar, eu vim para salvar, eu vim para dar vida. Meus amados irmãos, a morte, a destruição destas cidades que Jesus censurou, que Jesus lançou os seus ais, mas futuramente nós vamos ver isso, elas vão ser destruídas por terremotos, por catástrofes, mas elas não foram destruídas porque Jesus lançou maldição sobre elas. Elas foram destruídas pela própria escolha que fizeram, porque escolheram rejeitar a Cristo, escolheram outro caminho, e não o caminho da salvação, o caminho da vida. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 até 19, o Senhor Deus vai falar com o seu povo, com a sua nação, e ele vai dizer o seguinte: repara que hoje coloco diante de ti a felicidade e a vida, a desgraça e a morte. Escolhei, pois, a vida, escolhei, pois, a bênção. Há dois caminhos, ele disse. E o próprio Senhor Jesus vai dizer às pessoas: há dois caminhos, há um estreito e um largo. Escolha o estreito, que é o caminho da salvação, porque o largo é o caminho da perdição. E aqui Deus vai dizer: está diante de vocês dois caminhos, o da morte e o da vida. Escolham o da vida. E Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Aquelas cidades escolheram o caminho da morte. O pecado leva à morte. A consequência do pecado é a morte. Aquelas cidades, os seus habitantes, escolheram o pecado, escolheram habitar no pecado, escolheram um caminho de morte, por isso elas foram destruídas. A consequência do pecado é morte e destruição. Agora, aqueles que escolhem o caminho da vida, escolhem o caminho da bênção, que escolhem Jesus, esses terão vida e abundância, terão vida eterna. Portanto, meus queridos irmãos, para nós concluirmos, os ais que Jesus lançou significam choro e lamentos pelas vidas que rejeitaram o Salvador Jesus. O julgamento dessas cidades será mais duro, disse Jesus, do que das outras cidades, cidades ímpias, como Tiro, Sidom, Sodoma e Gomorra, porque estas cidades, cidades ímpias, não conheceram o Salvador, não conheceram Jesus. Jesus não visitou essas cidades, não andou por elas curando. E ele disse: se os sinais que foram feitos entre vocês tivessem sido realizados nestas cidades, elas já teriam se arrependido. Portanto, será mais duro juízo para as cidades que rejeitaram Cristo, conheceram a Cristo e rejeitaram Cristo. São aqueles que escolhem a morte. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Ignorância aqui é falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento da palavra de Deus. Significa cegueira espiritual. Mas quando o homem conhece Jesus, conhece os seus ensinamentos e o rejeita, maior castigo será sobre a sua vida, porque maior será a sua culpa. Maior será a sua culpa. Portanto, diz um ditado que diz: o pior cego é aquele que não quer ver. Portanto, meus amigos, meus irmãos, oremos ao Senhor. Nós buscamos ao Senhor, não apenas pelos milagres, pelas bênçãos que Ele realiza, mas nós buscamos ao Senhor pelo que Ele é. Ele é a nossa salvação. Ele é a vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. A palavra do Senhor afirma isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Portanto, meus irmãos, que possa haver em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Amor, compaixão pelos perdidos também. Chorar por aqueles que se perdem, por aqueles que não conhecem o Salvador. E nós que o conhecemos, não podemos jamais rejeitar, trocar os seus ensinos por qualquer outra coisa desta vida. Eu quero orar neste momento com você. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, fique firme neste caminho, caminho da vida, da salvação. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, é tempo para você abrir o seu coração e convidar Jesus para entrar no seu coração. Vamos orar. Senhor,
Tu és tão bom, Tu és maravilhoso e nos abençoa tanto, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Deus querido, pela salvação que nos deste. Tão grande salvação, tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque morreste naquela cruz para nos salvar. E o que nos importa é isso, Senhor. Não é o que o Senhor tem nas mãos para nos dar, mas o que o Senhor é para nós, o que o Senhor representa para nós. O Senhor é salvação, é perdão, é libertação da culpa, é libertação do pecado e das cadeias. Obrigado, Senhor, por tudo que és para nós. Obrigado, Senhor. Eu oro, Deus querido, pelos meus irmãos, por aqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo nessa hora, para que eles também tenham a salvação, para que eles recebam Jesus em seus corações. Que o Senhor Jesus os abençoe, Pai. É a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, meus irmãos, grandemente, em nome de Jesus.